Oi, pessoal do grupo, tudo bem com vocês? Eu sou a Ludmila, tá? Eu sou aqui de Belo Horizonte e eu vou contar um pouquinho para vocês aí que Deus fez na minha vida. Não foi fácil, como não é fácil, as lutas não param por aqui, né? Porque eu recebi essa bênção de Deus na minha vida, as lutas não vão parar, claro que não para. Mas, assim, eu e meu marido, a gente já estava vindo a brigar. Já tinha, assim, um mês que a gente estava brigando muito mesmo. E eu comecei a perceber que ele estava com outra pessoa quando eu chegava em casa e estava faltando camisa dele, estava faltando chinelo, tênis e etc e tal, né? E aí eu percebi, porque a gente que mora com a pessoa, a gente conhece a pessoa, né? A gente, enfim, a gente sabe tudo da pessoa. Então a gente começou a brigar, a discutir, e tava uma situação muito chata, tava muito desagradável, né? Porque a gente tem criança em casa. E às vezes assim eu deixava ele sozinho e subir para casa da minha mãe, né? Então assim, nós dois erramos, né? Lógico que eu dei brecha também, né? Porque às vezes a gente põe culpa só no cônjuge da gente, mas a gente nunca percebe que a gente está errada também, né? E aí, o que aconteceu? Aí, quando foi no dia 13 de dezembro, ele foi embora de casa. Eu não estava em casa na hora, né? Na hora que eu cheguei, que as coisas dele não estavam aqui mais. Mas assim, ele não levou tudo, praticamente tudo, não. E aí, o que aconteceu? Ele deixou algumas coisas aqui, mas as roupas ele levou todas, né? E o que acontece, gente? Na semana que ele foi, ele tava assim, eu assim vi o próprio demônio nos olhos dele. Eu vi o próprio demônio na boca dele. Eu vi o próprio demônio falando, entendeu? Coisas assim, usando ele para me ofender mesmo. Então, o que acontece? Meu marido me chamou de feia, ele me chamou de horrorosa, falou que não sentia mais nada por mim, falou comigo que acabou, enfim, não, mas falou tanta coisa, gente, mas falou tanta coisa. Nossa, e eu fiquei assim, né? Desorientada. Beleza. Aí o que acontece? Eu me vi assim, no fundo do poço. No fundo do poço, né? Foi quando o que acontece? Eu falei, pronto, agora é só eu e Deus, mais ninguém. Pessoal, e por incrível que pareça, eu vou falar para vocês, quando você chega nessa situação na qual eu cheguei, eu vou contar para vocês, gente, você não tem amigo, você não tem ninguém nessa hora. O que eu sabia era só chorar. Eu só chorava. E passava mil e uma coisa na minha cabeça. Meu Deus, na onde que eu errei? Meu Deus, o que eu deixei de fazer? Meu Deus, que imperfeição. E só chorando e passava um monte de coisa na minha cabeça. Então, o que acontece? Eu fui e falei, a única solução agora é eu voltar para os braços do Pai, porque eu estava afastada da igreja, né? Então, por isso que eu falo que eu também dei brecha, né? Eu estava afastada da igreja. Aí, o que acontece? Eu peguei e voltei para a igreja, né? Só que foi uma volta diferente, porque eu estava no fundo do poço, entendeu? Pessoal, vou contar para vocês. Eu sou da Igreja Universal. No dia que eu cheguei na igreja, eu cheguei em plena quarta-feira, que é a reunião dos filhos de Deus, né? E o que acontece? Quando eu entrei dentro da igreja, gente, eu senti o abraço de Deus. Eu senti o abraço de Deus. Eu senti o amor de Deus. Eu senti o carinho de Deus por mim, sabe? Então, assim, eu só chorava. Quando eu entrei naquele lugar, eu só sabia chorar, sabe?
Eu só sabia chorar, chorar, chorar. E o culto todo eu fiquei chorando, chorando. Na hora da busca eu só chorava e pedia: Deus me ajuda. Pai, me ajuda. Eu não vou aguentar, meu Deus, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar essa situação. Só pedia o tempo todo. E aí, gente, e eu só chorava, chorava, né? Aí os dias foi passando e eu voltei para casa de Deus, sabe? E quando foi no dia 30 de dezembro, eu resolvi me batizar, sabe? Eu tomei essa decisão de me batizar, de me entregar minha vida no altar, sabe? E aí, quando foi no dia 31, que foi a virada, né? Então eu fui para a igreja, passei na igreja, foi muito triste, porque foi o primeiro ano novo, né? Foi o primeiro final de ano que eu passei sem meu marido e nada. Então, assim, vinha na minha cabeça, sabe? Eu fiquei pensando, eu aqui sozinha e ele lá com a amante e tal. Enfim, passa muita coisa na cabeça da gente. Mas, enfim, eu segui em frente. Então, o que acontece? Me batizei, fui para a igreja, me entreguei como eu nunca tinha me entregado para Jesus, sabe? Entreguei minha vida mesmo no altar. E aí começou, né? Aí começou as lutas, que a gente também tem que se sacrificar, né? Deus também quer que a gente sacrifique. Mas eu vou falar para vocês, não foi fácil. Não é fácil passar por isso. Passei muitas noites sem dormir. Passei muitas noites orando. E fazia muito propósito. Fiz muito jejum, muita oração. Não foi pouca, foi muitas. Foi muitas, muitas mesmo. E só pedia a Deus, pedia a Deus, pedia a Deus. Pedia a Deus. Aí foi aonde que eu, olhando no YouTube, eu encontrei a Raíssa. Então eu vi os. Ai, gente, desculpa aqui. Aí eu vi a pregação dela, né? Falando do deixa aí e tudo. Aí o que aconteceu? Logo que ele foi embora, a outra me bloqueou no WhatsApp dele, me bloqueou para não conseguir falar com ele nem nada. Gente, eu sofri tanto, mas eu sofri tanto, porque a primeira coisa que elas fazem é isso, né? Elas nunca querem que a gente tenha contato com os nossos cônjuges, né? Mas até então eu parei. Aí eu fui também, bloqueei também, não quis saber nem nada. E aí começou a minha luta, a minha rotina, né? E eu sou da Igreja Universal e aí eu comecei a participar, né? Do ritual sagrado, né? Levava o meu nome, levava o dele e tal, ia pedindo a Deus, fazendo voto, jejum e oração, que ajuda demais. Não vou parar por aí, né? Lógico que eu tenho que continuar. Enfim, né? Nossa, gente, é muito grande o meu testemunho. Nossa, eu vou ficar contando aqui, não, vou demorar demais. Aí eu fui E aí, o que acontece? Aí passou um tempo, aí ele foi e começou a conversar comigo, sabe? Passou a vir na nossa casa. Ele trazia pão de manhã, que ele sabia que eu gosto, né, do pão quentinho, então ele procurava trazer. Mas isso foi depois que eu me rendi diante de Deus. Isso aconteceu depois que eu me entreguei no altar. Entendeu? Porque até então, antes, ele não queria nem ver minha cara. Ele tinha ódio de escutar só minha voz. Ele chegou a falar que ele voltaria para mim se fosse da vontade de Deus. Se fosse da vontade de Deus. Isso também foi o que mais me motivou também. No dia que ele me falou isso, me motivou demais, né? E aí, o que acontece? Aí ele começou a vir tomar café, aí comia pão, aí ia trabalhar, né? Aí quando era à tarde ele vinha de novo, olhava assim, a gente conversava e tudo. E eu nunca pedi ele para voltar, nunca pedia.
E aí, quando era mais de tarde assim, ele voltava aqui, né? A gente conversava um pouquinho e aí ele ia embora. Gente, mas na hora que ele ia embora, vocês não imaginam o tanto que eu chorava. Vocês não imaginam o tanto que eu chorava. E da nossa casa dá pra ver ele passando lá embaixo, porque ele tem moto, né? Então da nossa casa dá pra ver ele passando lá embaixo. Então toda vez que ele ia embora, eu corria pra trás da nossa casa pra mim ver, né? Ele passando lá embaixo. Gente, meu coração cortava. Nossa, Deus, eu chorava demais, eu chorava muito. E assim, e nesse tempo todo, eu não sei se vocês conhecem aquela cantora, a Camille, a que fala, que canta aquele hino, tá doendo, tá sofrendo, mas tá aprendendo, né? E tem o Leandro também, que canta aquela música assim: vou contar tudo pra Deus. A partir de hoje é você e Deus e mais ninguém. Gente, essas duas músicas, nossa, eu chorava demais. Eu chorava, eu colocava elas e começava a chorar, e começava a orar, e começava a chorar. Entendeu, gente? É uma luta. É uma luta. A gente não pode desistir. Não pode. Não pode, porque o diabo ele põe empecilhos, ele põe desânimo, vem desânimo na cabeça da gente, vem tudo, entendeu? Pra gente poder desistir, mas a gente tem que permanecer ali firme e confiando em Deus, porque Deus ele honra, ele honra. Então, eu moro do lado da sogra, né? Eu moro do lado da mãe dele, das irmãs. E assim, gente, a todo tempo, elas não me abandonaram. Elas não abandonaram, ficaram sempre do meu lado, me apoiando, sabe? Graças a Deus elas me apoiaram, porque nessas horas não tive amiga, eu não tive ninguém, não tive ninguém. Primeiramente foi Deus e segundo foram elas, sabe? Então eu falo para vocês que estão nessa situação, sabe? Que tá passando por essa luta e tudo. Eu falo para vocês, não desanima, não desanima, persevera. E eu também persisti com Deus, falei com Deus que eu larguei tudo, eu larguei o mundo, eu larguei as coisas que eu gostava de fazer. Eu bebia, eu saía, eu me prostituía, eu fazia muita coisa errada, parei com tudo, 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 entendeu? Falei com Deus que a partir daquele dia eu ia servir, eu ia viver, eu ia servir para Deus e eu nunca mais ia abandonar Ele. Outra coisa também que a gente comete muitos erros, sabe? É a gente querer colocar pessoas na frente de Deus. Falo para vocês por experiência própria hoje, não faça isso. Primeiro na nossa vida tem que ser Deus. Deus tem que estar acima de tudo e de todos, sabe? Hoje eu aprendi que primeiramente na minha vida hoje é Deus. É Deus. Não tem mais ninguém na minha vida mais importante do que Deus. Então, gente, eu vou dar mais uma adiantadinha aqui. Então foi isso. E a gente conta muito palavra de desânimo, né? São poucas as pessoas que põem a gente pra cima, mais as pessoas põem a gente pra baixo do que pra cima, né? Mas assim, tô muito feliz mesmo. Os negócios da Raíssa no YouTube lá, nossa, me ajudou demais, me ajudou muito, entendeu? Sei que a luta não para por aí, né? Agora eu tenho que continuar firme, rompendo em fé, né? E outra coisa também que a Raíssa me falou, que eu gostei muito também no YouTube, que quando o seu cônjuge te procurar, você tem que ser amiga dele sim. Você tem que mostrar para ele que você tá mudando. Você tem que mostrar para ele que você tá procurando mudar, entendeu? Para ele ver que você realmente quer mudar. A Raíssa fala isso muito no YouTube e é verdade. Ele vinha aqui todos os dias para ver se eu tava mudando mesmo, né? E tudo e tal. E é isso aí.
E é verdade. Então, assim, quando foi hoje, e eu sempre pedi a Deus para fechar o útero da amante, para ela não engravidar, igual a Raíza falou aí no YouTube. Pedi a Deus para criar uma situação para meu marido vir embora. Nossa, e ela, a mulher, a amante lá é macumbeira da Bahia, e ela estava querendo levar ele para lá em fevereiro. E eu pedi a Deus para criar uma situação para não deixar ele ir, para não deixar ele ir nesse lugar na Bahia. Não, gente, foi muita coisa. Não, mas foi muita coisa mesmo. E, e aí eu lembro também que eu escutei no vídeo da Raíza que era para me tratar ele bem, sabe? Não brigar, não ficar perguntando nada da vida dele com a amante, não ficar perguntando nada, tratar ele bem, entendeu? E outra coisa, arrumar, sabe? Na hora que ele chegar, ele te encontrar toda bonita, toda cheirosa, perfumada, sabe? Se arrumar, por mais que a gente fica triste e tudo, mas a gente não tem que demonstrar que a gente tá triste, tá? E assim, não, foi muita coisa mesmo. Se alguém tiver dúvidas, é só me chamar no WhatsApp que eu vou responder, tá, gente? Porque é muito grande o testemunho. Nossa, Deus, se eu for ficar parando, se eu for ficar contando aqui, vai demorar muito tempo. Mas é isso aí, não desiste, porque Deus é fiel. Quando a gente é fiel com Deus, Deus, ele é fiel. Deus, ele responde. Pode acreditar, Deus, ele responde.